Olá! Bem-vindos a mais uma atividade de capacitação promovida pelo Ministério das Cidades, no âmbito do Programa Nacional de Capacitação das Cidades, o PNCC. A qualificação é importante para o crescimento pessoal e profissional e representa também um benefício para a sociedade, que passa a receber melhores serviços. Este compromisso com a qualificação leva a uma indagação. Estamos preparados para enfrentar os desafios que as nossas cidades apresentam hoje? Elas cresceram de forma acelerada e desigual nos últimos 30 anos. Mas como dar respostas aos desafios atuais da questão urbana, resolvendo de forma eficiente os problemas técnicos e promovendo o direito à cidade e à inclusão social? Essas questões colocam um desafio para todos os agentes públicos e sociais envolvidos com o desenvolvimento urbano. É necessário formar um profissional com mais capacidade de identificar criticamente os problemas da sua cidade e de atuar decisivamente para promover a redução das desigualdades sociais e melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes. O que podemos fazer juntos, governos, iniciativa privada e sociedade civil, para impulsionar a formação de sujeitos sociais capazes de intervir e colaborar no debate sobre política urbana? A concentração populacional em núcleos urbanos é um fenômeno mundial que se tornou mais agudo nos países em desenvolvimento a partir da segunda metade do século XX. No Brasil, o processo de industrialização transformou as nossas cidades em polos produtivos e de desenvolvimento tecnológico. Os investimentos feitos nos últimos 50 anos na melhoria da infraestrutura de energia, transporte e comunicação facilitaram a circulação de bens e pessoas e aceleraram a migração do campo para os grandes centros. O Brasil era um país agrícola nos anos 60, com uma taxa de urbanização de apenas 44,7%. Hoje, a taxa dobrou e é de quase 85% do total da população. A migração acelerada trouxe para as cidades um modelo existente no espaço rural, que se desenvolveu em torno do latifúndio, concentrando as estruturas econômicas e políticas de elites locais e regionais. Esse padrão de crescimento foi típico do Brasil, aguçando contradições como a concentração da propriedade e a imensa irregularidade na apropriação e uso da terra. O modelo rural, transplantado para o espaço urbano, fez com que a desigualdade se tornasse a marca da maioria das nossas cidades. A estrutura fundiária das cidades se desenvolveu dividida entre alta concentração da propriedade de um lado e de outro, pela existência de ocupações irregulares por parte da população mais pobre. As cidades cresceram, mas os investimentos públicos e privados em infraestrutura física, como moradias, saneamento, transporte público, e infraestrutura social, como educação, saúde, lazer, ainda não foram suficientes para atender às necessidades da população urbana cada vez maior. No caso da falta de moradias, por exemplo, o governo federal tem feito esforços para ampliar a oferta, em especial por meio do programa Minha Casa Minha Vida, onde foi investido mais de 244 bilhões de reais nos primeiros anos. As cidades brasileiras e as regiões metropolitanas enfrentam um desafio sem precedentes de mobilidade urbana, cujo aspecto mais importante é a queda da eficiência do transporte coletivo e a opção pelo transporte individual. É uma condição socialmente insustentável, porque implica na necessidade de mais investimentos na malha viária. Representa também um preço alto demais pelos congestionamentos, os acidentes de trânsito e a poluição ambiental crescente. A partir de 2012, com a aprovação da Lei de Mobilidade Urbana, Lei nº 12.587, foram consolidados conceitos de planejamento urbano sob o ponto de vista dos deslocamentos de pessoas e cargas pela cidade. Agora, o foco é o cidadão e a forma como interagem com o espaço urbano sob o ponto de vista de seus deslocamentos. Importante ressaltar que a lei também traz previsões para o planejamento de cargas, fundamental para o desenvolvimento econômico, mas que sem a devida regulamentação acarreta transtornos à cidade.
Mas a grande inovação é a participação da sociedade em todo o processo de planejamento da mobilidade urbana, que além de fazer com que os gestores atuem de forma a atender às necessidades da população, faz com que os cidadãos se comprometam com a sua execução. Os investimentos em serviços de saneamento básico também avançaram. No entanto, os dados mostram que ainda existem 65 milhões de pessoas no Brasil com acesso precário ao abastecimento de água, sujeitos a intermitências prolongadas e com problemas de quantidade e qualidade no fornecimento. Cerca de 114 milhões de habitantes constituem o déficit do atendimento de esgotamento sanitário. E 27 milhões não possuem sequer acesso à coleta regular dos resíduos sólidos. Não bastassem os déficits, temos que considerar os impactos provocados nos setores que têm estreita ligação com o saneamento básico, como a saúde, o meio ambiente e os recursos hídricos. As metrópoles concentram os problemas sociais, cujo lado mais evidente e dramático é a explosão da violência. Ela é exacerbada pela segregação territorial que separa classes e grupos sociais em espaços de abundância e de exclusão. Essa segregação provoca também exclusão do acesso às oportunidades de trabalho, de renda e de escolaridade. São populações inteiras fragilizadas e submetidas a situações de risco diário. Vamos conversar agora sobre algumas respostas para o enfrentamento de todos esses desafios. Uma delas tem origem na sociedade brasileira. Desde os anos 60 e com mais ênfase na década de 80, a reforma urbana foi o grande tema mobilizador dos movimentos comunitários urbanos. Várias experiências sociais voltadas para a busca de soluções dos problemas urbanos ocorreram nas cidades brasileiras a partir de 1985. Construindo uma consciência política crescente da questão urbana. Vamos lembrar como foi essa luta. A redemocratização do país permitiu a aglutinação dos movimentos comunitários pela reforma urbana. Junto com o movimento sindical, eles apresentaram uma emenda constitucional de iniciativa popular na Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. A questão urbana foi incorporada à Constituição e representou uma grande mudança, porque definiu a função social da propriedade urbana e das cidades. Nos anos seguintes, o movimento pela reforma urbana realizou manifestações para exigir a aprovação de um projeto de lei denominado Estatuto da Cidade. Aprovado em 2001, o Estatuto se tornou um marco definitivo da nova concepção social das cidades. Essa consciência política culminou com a criação, em 2003, do Ministério das Cidades. A partir da criação do Ministério, instaura-se no Brasil um processo de construção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano com a participação da sociedade civil. Ainda em 2003, o Ministério promoveu a primeira Conferência Nacional das Cidades, durante a qual foi criado o Conselho das Cidades, que se reuniu pela primeira vez em março de 2004. As conferências municipais se multiplicaram no território brasileiro. O Conselho das Cidades é um órgão colegiado com função deliberativa e consultiva que integra o Ministério das Cidades. Ele tem por finalidade propor diretrizes para a formulação e implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, acompanhando e avaliando sua realização. Para mudar a realidade urbana do seu município, o primeiro passo é conhecer profundamente os desafios que ela apresenta. O segundo passo é se capacitar para usar os instrumentos que podem ajudar a diminuir problemas, como o déficit habitacional, a irregularidade fundiária, a desigualdade de acesso à cidade.
Para isso, o Ministério das Cidades tem um conjunto de programas e ações nos setores de saneamento ambiental, trânsito, transporte e mobilidade urbana, regularização fundiária, ordenamento territorial, para contribuir com as ações locais. São programas que existem desde 2003 e que podem beneficiar muito o seu município. De todo o conjunto de ações do Ministério das Cidades, é importante destacar um instrumento estratégico para auxiliar os municípios e os agentes públicos e sociais envolvidos com a questão urbana. O Programa Nacional de Capacitação das Cidades, PNCC. O Programa Nacional de Capacitação das Cidades é um instrumento pelo qual o Ministério das Cidades promove, coordena e apoia programas de capacitação técnica que tenham como objetivo atender requisitos de eficácia e eficiência na execução de programas e projetos associados à implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. As ações do PNCC são destinadas a equipes técnicas e dirigentes das administrações públicas de municípios, estados, Distrito Federal e Governo Federal, envolvidos na formulação, condução e acompanhamento da política urbana. Destinam-se também aos agentes sociais, técnicos e políticos, assim como aos conselheiros do Conselho das Cidades e dos Conselhos Estaduais e Municipais afetos à política urbana. As atividades do PNCC são disponibilizadas à população por meio do portal Capacidades, que conta com uma plataforma de educação à distância e aplicativos pedagógicos que podem facilitar o seu processo de aprendizagem, como biblioteca, videoteca, fóruns, chats, blogs, bancos de experiências, dicionário ilustrado do desenvolvimento urbano, tutoriais e pesquisas. Apesar dos avanços, ainda há muito que caminhar na construção de cidades mais justas, democráticas e com qualidade de vida para todos. Nosso compromisso é o de recuperar o imenso passivo social de décadas de falta de investimento e planejamento em política urbana. Para isso, é preciso identificar os desafios urbanos do seu município e buscar capacitação para enfrentá-los. Conheça os cursos, seminários, oficinas e demais atividades oferecidas pelo Ministério das Cidades por meio do portal Capacidades. Eles poderão auxiliar no seu processo de aprimoramento profissional, tornando você apto a atender às demandas da sociedade por moradia e por melhor infraestrutura física e social. A qualificação fornece elementos para a tomada de decisão, transformando o agente social no formulador e implementador de políticas urbanas. Você passa a atuar como protagonista das soluções necessárias para o enfrentamento dos desafios. Em consequência, ajudará a construir uma cidade mais humana, mais sustentável. Todos devemos ver a cidade como uma força ativa, uma ferramenta eficaz para gerar emprego e renda, produzir desenvolvimento econômico e uma melhor qualidade de vida, garantindo aos seus habitantes o direito à cidade, à moradia digna, à redução das desigualdades e à construção da cidadania. Este é o grande desafio que todos nós temos pela frente. Aproveitem bem essa atividade de capacitação para refletir de que forma ela se relaciona com os desafios que o seu município apresenta. Um bom trabalho para todos!